Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo. E o Bola em Jogo desta segunda-feira está mais uma vez recheado de futebol. Vamos falar de CRB, que ficou apenas no empate com o Coritiba. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, que teve um novo líder, depois voltou o líder original. Vamos falar disso tudo, mas antes, vamos apresentar ele, o novo apresentador que está aqui com a gente. Brincadeira, Fábio Novaes, seja bem-vindo. Rapaz, todo dia é novo, todo dia é novidade aqui, rapaz. Todo dia Pra chega um deixar a quadro galera... novo, é diferente. Quem é? Quem é que vai aparecer aí, rapaz, de novo, não sei o quê. E É hoje- o mesmo, é o mesmo. É o mesmo, tudo igual aqui, não muda nada. É. Só as informações que são sempre novas aqui, a gente trazendo tudo o que acontece no futebol brasileiro e mundial. Hoje também teremos convocação da Seleção Brasileira às 15 horas para os próximos amistosos aí da nossa queridíssima seleção se preparando para a Copa do Mundo de 2026. Estávamos até comentando ali, eu e o Thales, Felipe, que esse ano já acabou, né? Novembro chegando aí, o dezembro chegando, novembro já chegou, né? Tá acabando e ele disse que ano que vem o tempo vai passar muito rápido. Porque assim, de janeiro até junho, que é quando começa a Copa do Mundo, é aquela expectativa, né? E aí, se tiver um resultado positivo para nossa seleção, é só comemorar o restante dos outros meses aí, né, rapaz? Ainda tem GTA 6 aí nesse meio aí em maio. Então, rapaz, mas Tem muita coisa boa então para acontecer em verdade, 2026. Tem Vingadores para lançar. Tem, para quem gosta desse mundo aí pop, geek, de esporte, 2026 vai ser um dos melhores anos, se Deus quiser. E que bom que o 3 de Atlas é só um cometa, né? Novo Não é uma calendário nave também, espacial. novo calendário no futebol brasileiro também acontecendo. Então, muita coisa para acontecer em 2026. É isso aí. Então vamos falar do CRB. O CRB que ficou apenas no empate com o Coritiba em 0-0, não foi, Fábio? 0-0. 0-0. O CRB teve muito próximo Fiquei até ali. em dúvida se foi 1-1. Porque o jogo foi. Eu trabalhei nesse jogo e foi um jogo que cobriu o Curitiba, foi um jogo muito movimentado. E na minha visão, quem merecia vencer foi o CRB. O CRB teve as melhores chances, foi o time mais perigoso, um time mais arisco. Porém, uma coisa a gente tem que falar. Barroca morreu com uma substituição. Irmãos, ele fez apenas 4 substituições. Poderia ali nos últimos minutos ter colocado um Barceló, um Potker para tentar algo a mais, tirar o Meritão, mas pecou por omissão. Eu prefiro errar do que pecar por omissão. E ele pecou por omissão. O CRB tinha que vencer essa partida. Estava melhor no jogo, estava mais perigoso. Se tomou um gol ali aos 45, não ia mudar muita coisa, porque o empate também praticamente tira o CRB da briga. Então, o CRB ele teve a chance de vencer, botou 2 bolas na trave, teve chance com o Thiaguinho, mas realmente não foi aquela partida genial do CRB. Foi uma partida muito física e muito boa taticamente. Faltou o detalhe e a inspiração do ataque para matar a partida. É verdade, rapaz. Resultados que aconteceram aí durante este final de semana, vamos ver na tela agora aí. E ainda temos jogos para completar essa rodada e um jogo importantíssimo que pode deixar ali o torcedor ainda sonhando um pouco mais. Atlético Goianiense venceu o Paysandu por 2-1. Ferroviária ficou no empate aí com o Criciúma em 0-0, resultado bom para o CRB. O Goiás foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 1-0. Resultado ruim, mas bom ao mesmo tempo. Porque ali tá os dois à frente, né? Seria bom um empate, na verdade. E o Avaí venceu o Atlético por 2-1. O Amazonas venceu por 2-0 o Cuiabá e aqui vem um grande resultado para o CRB, empate do Remo e da Chapecoense, times que estão dentro do G4. Então foi um resultado bom. Operário e Vila Nova não importa muito, 2-2, mas hoje Novo Horizontino joga, o CRB tem que estar de olho, tem que estar secando o Novo Horizontino e torcendo para o América Mineiro. Ainda fechando a rodada, Volta Redonda e Botafogo de São Paulo, duelo da parte de baixo da tabela do campeonato. CRB que volta a jogar no domingo, às 18h30, contra o Operário aqui no estádio Rei Pelé. Vamos ver o que é que vai acontecer nessa rodada de hoje aí, para ver se a torcida enche o estádio e aí tá com um pouco mais de esperança, porque o momento agora é que tá muito difícil. Ainda tem chances matematicamente, mas realmente está muito difícil. Eu vejo ali. Coloca na tela, Thales, a classificação, por favor, que a gente já vai discutindo e falando sobre, porque já tem 3 times aí que tá ali com o pezinho na grande problema Série A, do CRB atualmente é se o Novo Horizontino vencer e também o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense chegou, é um time de investimento, é um time de chegada, acostumado a jogar a Série A, caiu por um acaso, parecia que não iria subir, de última hora começou a vencer e chegou no G4. O Atlético Paranaense tem, em tese, a rodada, o percurso mais simples. Agora que venceu o Goiás, que seria o time mais difícil, vai enfrentar 3 times debaixo da tabela. Enfrenta o América Mineiro, a Ferroviária e, salvo engano, o Volta Redonda. Então, assim,
o Atlético Paranaense está bem encaminhado para se manter dentro do G4. E a verdade é que se o Atlético Paranaense vencer uma partida, né? O CRB só chega ali a 61, né? Tem mais 9 pontos em jogo, 62, né? É porque se o Novo Horizontino vencer, o sarrafo já sobe mais um pouco. É. Vai para 58. O CRB já fica mais a 6 distante pontos. ainda. Tá a 4 pontos. Se tiver um empate do Novo Horizontino hoje, perfeito. Continua com a distância de 4 pontos. O CRB continua sonhando. Tem aí 9 em disputa para 4. Se o Novo Horizontino vence, aí já fica ali 9 em disputa para 6. Aí já fica um pouco mais complicado. Então hoje é torcer para o Novo Horizontino empatar ou perder, de preferência perder, para o CRB continuar ali encostado. Não é fácil, mas não é impossível. E tivemos uma novidade também nessa rodada. O Paysandu confirmou o seu rebaixamento, até saiu na frente do Atlético de Goiás, porém tomou a virada e aí matematicamente rebaixado o Paysandu, que tem nesse time Gustavo Nicola, que foi rebaixado com o CSA para a Série D e agora é rebaixado com o Paysandu para a Série C, mas com o Paysandu, temos que ser justo, ele não tem culpa no cartório. Já chegou com o time. Quase nada, zero, né, rapaz? Zero. Mas essa disputa tá boa aí do Z4, viu? Tem clubes ali que ainda pode brigar. Atlético que bote suas barbas de molho aí. O Amazonas venceu sua última partida. Ferroviária também tá ali próximo. O América Mineiro hoje vai tentar vencer a partida contra o Novo Horizontino para poder ficar ainda mais distante dessa zona aí que leva para a Série C do Campeonato Brasileiro. Falar do CSA? Vamos lá. Não tem nada para falar. Nenhuma novidade. Zero novidades. Zero novidades do CSA. O CSA aqui está com os bastidores travados novamente. Feijó basicamente abandonou o barco, disse que não tem função no clube. Meu feeling, tá? Acredito que o Feijó está com loia, assim, vamos dizer, com articulações com o lado da outra chapa do Gustavo Ferreira. Então, caso aconteça uma eleição, ele vai apoiar a chapa do Gustavo Ferreira, porque eu vi algumas imagens e fotos. Então, acredito que cada vez mais Ney Ferreira vem perdendo posição, vem perdendo força dentro do CSA, após ele mesmo desbancar a Miriam. Ele era presidente do Conselho Deliberativo do clube e se uniu recentemente, a gente nem fala de futebol, né? A gente fala de política, se uniu recentemente com Cristiano Beltrão, que é ex-presidente do Conselho Deliberativo e que saiu assim pelas portas do fundo do CSA por insatisfação com a torcida. Então, CSA que parou de ser um clube de futebol e se tornou um clube político. Brigas internas para ver quem vai comandar o clube em 2026, que a gente sabe, ninguém é bobo, 2026 é ano de eleição, então todo mundo quer estar bem na fita em Alagoas com a torcida do CSA, com a torcida muito grande, uma das maiores, se não for a maior aí, do estado. Então, vamos ver aí, né, o que vai acontecer, que pelo menos aproveitem esse ano político para fazer um bom time e tirar o CSA da lama, porque o CSA está na lama nesse momento. O comentário é justamente esse mesmo, Felipe. Enquanto o CSA não aprender que o futebol é a prioridade e não a pessoa presidente aparecer mais do que tudo, rapaz, a situação não vai mudar de jeito de forma alguma. Porque um time, para você poder ter conquistas, você precisa ter organização dentro e fora de campo. Não adianta você só montar um timaço e fora de campo tá aquela bagunça, todo mundo brigando, as coisas não acontecem, salários não estão em dias, então os jogadores não jogam, né, e não vai ganhar nada mesmo. O CSA precisa aprender. Já passou por situações como essa e sabe como é difícil. Se não botar o futebol como prioridade, a situação vai ficar ainda pior para o azulão do Mutange. É isso aí. Vamos falar agora de Série A. Bota os gols na tela aí, que teve mudança na classificação, depois mudou de novo. Olha aí. O terceiro lugar do campeonato venceu Vitória por 3-1. 2 gols do artilheiro do Brasileirão, Caio Jorge, que se distanciou, chegou a 17 gols. Porém, o Arrascaeta fez um na rodada. E que golaço o Arrascaeta fez. E belo gol. Diminuiu. Então tem Caio Jorge com 17, Arrascaeta com 16 gols. Esses são os artilheiros do Campeonato Brasileiro. Santos e Fortaleza ficaram no 1-1. Esse jogo foi marcado pela volta do Neymar após mais uma lesão. Fortaleza saiu na frente, cruzamento desviou, gol do Santos de empate. O Neymar, que fez até uma boa partida, teve uma chance de marcar o gol no finalzinho de falta. E aí o Flamengo com o Bruno Henrique marcou 2 gols, 3-0. Primeiro gol, olha esse cruzamento do Saúl, tirando o peso da bola. Ainda é um cruzamento, né, rapaz? E olha esse gol aí. Agora aí foi... Ele aprendeu comigo no tempo de categoria de base lá do time do Uruguai. Mentir é bom, né? E o Ceará venceu o Fluminense por 2-0. Olha o Ceará. Olha, querendo se livrar ali daquela zona do Z4 ali que tá próxima. Que golaço do Pedro Raul.
Chutaço de bola aí, 2-0. E o Bahia de virada venceu o Red Bull Bragantino com 2 gols de William José e o segundo gol marcado pela volta do Everton Ribeiro após tirar o câncer Saldo de tireoide. positivo dessa partida, rapaz. Exatamente. Entrou e mudou o time do Bahia, viu? Exatamente. Depois que ele entrou, o Bahia fez os 2 gols. Olha Com esse passe dele aí e o cruzamento e o gol do William José. 2 de gols. Rapaz, de virada, viu? E Corinthians- o Corinthians tá... Olha, o Corinthians, que não será Olha campeão só. brasileiro, venceu o Grêmio por 2-0. O Grêmio que briga Teve gol do Memphis. na parte de baixo da tabela. Às vezes é bom, né? Marcar um golzinho para o que ganha. E o Palmeiras, o líder isolado do Campeonato Brasileiro, 2-0. Bruno Rodrigues e Felipe Golaço aí Anderson. também, viu, Felipe? Aí foi golaço. Briga aí com o gol do Arrascaeta, viu? Belo domínio. Nada. E aí depois colocou, rapaz. Lembrou, Com a mão. Nossa Senhora. Que golaço do Felipe Anderson. Também aprendeu comigo. E o São Paulo venceu o Vasco por 2-0 em pleno São Januário, rapaz. O Vasco que tentou e nada, rapaz. Fernando Diniz botou o time todo pra frente, o time ficou um pouco desorganizado e o São Paulo venceu essa partida aí por 2-0. Vamos olhar a classificação? Dá uma classificação pra gente aí, Thales. Bota na tela pra gente dar uma olhada. Olha aí. Palmeiras com 65, Flamengo com 64, Cruzeiro com 60, mas vale lembrar que o Cruzeiro tem um jogo a mais do que esses dois times. E Flamengo e Palmeiras irão jogar no mesmo dia o jogo atrasado. O Palmeiras contra o Santos e o Flamengo contra o Sport aqui em Recife. Então, na minha visão, um confronto mais tranquilo para o Flamengo. Porém, ambos os times estarão desfalcados por conta da data FIFA. É verdade. Agora o Santos que É tá numa verdade. situação complicada, viu, Felipe? Porque joga quinta-feira contra o Palmeiras, na próxima rodada pega o Flamengo e na seguinte pega o Cruzeiro. E tá naquela briga ali terrível para não cair para a Série B. Mas foi justamente Difícil, no turno passado quando o Santos deu uma crescida. Difícil. Foi justamente aí. Mas agora tá todo mundo querendo se definir ali. Tanto o E Santos tem quanto o Flamengo também e o Palmeiras. problema do Palmeiras jogar no sintético, né? É. Então, assim, não Esse se primeiro sabe jogo, esse jogo de se o quinta-feira Neymar agora, irá colocar. que vai ser o jogo normal da rodada, é no Allianz Parque. É. Mas o jogo atrasado, que vai ser já na próxima semana, que vai ser na data FIFA, será na Vila Belmiro. Exatamente. Mas aí não se sabe se irá colocar o Neymar em campo por conta da grama sintética. Vamos falar também aí, ó. Briga aí pelo G4. O Bahia tá com 52. Que virou G5, né, Felipe? Virou G5. E temos 2 brasileiros na final da Libertadores. Em tese virou Em tese, G5. virou G5. Então o Bahia estaria classificado aí para Direto, a vamos Libertadores fase de grupos. E aí, brigando ainda com o Bahia, tem o Botafogo e o Fluminense. O Botafogo aí a 4 pontos do Bahia e o Fluminense a 5 pontos do Bahia. Quem São briga Paulo, agora pela... sim, pra mim tá bem São Paulo definido. chegou, viu? Assim, sendo bem sincero, pra mim tá definido. Os 5 primeiros, pra mim, Botafogo fica aí nessa faixa. E Fluminense e São Paulo vão brigar pela última vaga na Libertadores. Vasco, Corinthians, Grêmio, Ceará e Atlético Mineiro ficam ali naquela briga pela Sul-Americana com o RB Bragantino e Internacional. A partir do Santos é briga para não cair. O RB Bragantino já tá ali, rapaz. Desceu, não foi? Desceu bem. Foi líder do campeonato, rapaz. Que Na coisa, minha visão, são 5 times brigando pelo rebaixamento, mais precisamente ali Vitória, Fortaleza e Santos brigando para ver quem não vai cair. Sport e Juventude ali já tá em uma situação bem mais difícil. Fortaleza, Vitória e Santos aí, essa Fortaleza também não tá fácil, né? Não tá fácil. Se tivesse vencido o Santos ontem, né? Tinha dado um gás bom, né? Venceu o Flamengo, vencesse o Santos. Mas é jogo complicado, jogo difícil. Agora o Santos... Mas cresceu de produção, Fortaleza. O Santos realmente vai ter uma tabela aí bastante complicada. Vamos ver a tabela? Bora ver. Vamos ver os jogos Bota aí da tela próxima rodada. Rapaz, Sport Recife e Juventude abrindo a rodada na quarta-feira às 19 horas. No mesmo horário teremos Vitória e Internacional. O Inter que está próximo ali, mas o Vitória está bem mais abaixo. RB Bragantino e Corinthians. Às 19h30, Botafogo e Vasco, clássico carioca. Às 20 horas, Grêmio e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Bahia. E às 21h30, bom jogo, viu? São Paulo deu uma crescida novamente, Lucas Moura voltou a jogar bem. Às 21h30, São Paulo e Flamengo, jogão aí. Flamengo querendo
se tornar líder novamente. São Paulo querendo entrar ali no G7, né? Para se classificar para a Libertadores. Vai ser um bom jogo de assistir. E na quinta-feira, fechando a rodada, Fluminense e Mirassol, 7h30 da noite. Ceará e Fortaleza, Clássico. 8 horas da noite. Rapaz, aí o clássico lá do Ceará pega fogo. E o Ceará tá melhor que o Fortaleza nessa situação aí. E, fechando a rodada, quinta, 9h30 da noite, Palmeiras e Santos. O Palmeiras aí que tenta manter a liderança, o Santos que tenta escapar do rebaixamento. Então, um bom jogo para a gente assistir também. 2 jogos imperdíveis, São Paulo e Flamengo, Palmeiras e Santos. Quando é clássico as coisas se igualam mais, né, rapaz? Tem essa questão aí, o Santos vem perdendo partidas fáceis, mas quando chega no clássico todo mundo quer ganhar, e aí iguala na vontade e a técnica fica um pouquinho de lado. Mas é isso aí, deu tudo certo? Tudo tranquilo. Checklist feito? Fechado. Tudo certinho? Então, agradecemos a sua audiência. Voltamos na sexta-feira, às 14h30, aqui na TV Cidadã, canal 35.2. Valeu, um abraço galera. e ótima semana. Um abraço.